Eu nem em casa fui desde 8 da manhã. Porque o missionário, aquele que faz a obra de Deus, ele tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. Então nesta noite, o Senhor me trouxe aqui para compartilhar com você uma das porções do amor de Deus para com o homem. Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Bom, para mim ouvir tá legal, mas o inferno precisa ouvir. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, a minha formação e o meu chamado de Deus veio no ministério de rua. Eu me converti na Nova Vida do Alcântara, pastor Haroldo Gomes, em 1988, onde eu ouvi aquela linda canção: que não passe de nós o teu Espírito, o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante, venha sobre nós o que realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Flui o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Eu sou dessa geração. Eu sou dessa geração. 1.500 jovens. Eu fazia parte da equipe de apoio de 150 jovens. Fui obreiro na igreja da comunidade Nova Vida do Alcântara. Servi o Senhor ali. Fui enviado juntamente com o nosso pastor Zé Ricardo para Amendoeira. De lá, o Senhor, assim, me levou a um campo missionário, onde eu fui enviado para abrir uma comunidade ali em Vista Alegre. O meu maior desafio, pastorear uma igreja. É o que eu faço de missões até os dias de hoje. Mas a minha história de missões, um despertamento missionário, veio quando eu trabalhava na Lagoa Rodrigo de Freitas, no restaurante Mostarda. Quem conhece? Mostarda na Lagoa Rodrigo de Freitas. Alguém já comeu lá? Não? É um restaurante muito chique lá. E vindo para casa, o Senhor me despertou, olhando aqueles moradores de ruas na cidade, ali na Leopoldina, central do Brasil, e o Espírito do Senhor me falou assim: o que farei? Como poderei usar alguém? Eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cheguei na igreja, conversei com o meu pastor e falei assim: eu quero evangelizar. O Senhor me abençoa? Sim. Comprei os panfletos e comecei a evangelizar nas ruas da cidade de São Gonçalo. Hoje foram mais de 30.000, já perdi as contas de quantas pessoas eu já evangelizei. Em São Gonçalo, já evangelizei quase todos os bairros em São Gonçalo, todas as comunidades, favelas, você possa imaginar. Eu já entrei quaisquer que forem elas, porque a palavra de Deus diz: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na sua cidade. Então, alcancei esse desafio, um mapa da cidade de São Gonçalo. Levei uma geração de jovens ali, uma irmãzinha que
inteiro lá comigo na comunidade, aonde nossos sábados eram de todos os jovens irem para as cidades, as ruas. 50 jovens saíam de 8 da manhã, só retornavam 2 horas da tarde. Nós estávamos em cada canto dessa cidade, espalhados, levando o amor de Deus. Fui chamado para o presídio, pregar o evangelho aos encarcerados. Todas as delegacias de nossa cidade, do Rio de Janeiro, já estive lá. Bangu 1, Bangu 2, Talavera, Niterói, 3 presídios de Niterói. Então os presídios, as portas também se abriram, porque a Bíblia diz: pregar o evangelho aos que estão presos. Hospitais da nossa cidade, todos eles, eu também tive o prazer e o privilégio de pregar aos enfermos, pois estive doente e foste-me ouvir. Hospitais de pessoas psiquiátricas, não só da nossa cidade, mas fora da nossa cidade, pois também as pessoas que têm problemas mentais, problemas de distúrbio, depressão, também fiz e faço até o dia de hoje esse projeto. Tem um projeto um projeto do meu que surgiu no coração de Deus para a nossa vida. Eu precisava conhecer uma cultura diferente, um povo diferente. Vamos pregar o evangelho para os índios, Angra do Reis, Paraty. Conheci os caciques, a língua tupi, guarani, Ixê-Assó. Diga assim: Ixê-Assó. De novo, Ixê-Assó. Significa eu vou. Lindo trabalhar com os índios. Uma cultura totalmente diferente da nossa. Amá-los é muito importante. Criamos também um projeto em nossa igreja, um projeto Gerando Vidas. Esse projeto atende mais de 50 famílias necessitadas do bairro de Vista Alegre, Monjolos, Santa Isabel, Guaxindiba, Brejal. Famílias que são cadastradas e que todo mês a nossa igreja leva alimentos para elas. Cesta básica, são distribuídas todo mês 200 a 250 quentinhas dentro da comunidade 0800. São mais de 20 cestas básicas dentro das comunidades que a gente leva. São mais de 40 crianças que o nosso projeto atende lá em Guaxindiba toda semana. No Brejal, mais um projeto novo. Você conhece o Brejal? Não? É ali atrás tem ali aquele Costa Azul, ali Vista Alegre, aquele trevo ali. Ali é uma comunidade onde é cercada por barricadas, centros espíritas para tudo quanto é lado. É o lugar do ninho do inferno. Lá nós temos um projeto no Brejal, onde temos mais de 20 crianças que são assistidas por um projeto de amor que nós levamos lá. Hoje eu não vim falar só disso, porque talvez, pastor, culto de missões, isso é chato. A pessoa falar do que faz, do outro, né? Mas eu quero trazer a palavra de Deus para despertar em você um chamado que está adormecido, porque você é um vaso escolhido por Deus. Deus te ungiu para pregar as boas novas do Evangelho. Vamos abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo número 3. Verso número 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não te atentarem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotava, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança,
o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvanecido, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus amados irmãos, esse texto aqui fala de uma religiosidade e de uma crença que era muito difícil de ser removida. Hoje nós vivemos esse mesmo estigma, enigma dentro de uma igreja, aonde as pessoas dizem que cada um tem o seu chamado. Pastor, eu tenho o meu chamado. Respeito o seu chamado de ir para o presídio. Oro até pelo Senhor. Acho muito bonito o que o Senhor faz, mas isso não é para mim. Porque o meu chamado, pastor, não é esse. Cada um tem o seu chamado. Isso se chama rótulo, protocolo, crença religiosa. Porque a palavra do Senhor em Marcos 16, 15 diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, então o que? Será salvo. Ele não diz ide alguns, pessoas especiais, pessoas com um chamado para aquilo. Ele deixa uma ordem geral. Olha assim, geral está aqui. Geral está aqui. Essa ordem não é para alguns, não é para os especiais, tropa de elite da igreja. Não, é para mim, para você, para todos nós. Então está aqui. A religiosidade nos prende à missão que Deus quer que nós façamos. Pois aquele povo, os judeus, eles não se convertiam facilmente ao Evangelho de Deus, porque eles queriam na lei de Moisés, estavam presos a Moisés. Uma geração de Moisés. Pergunta para o seu irmão: que geração é você? Porque quando nós começamos aqui, eu cantei a música da Nova Vida da Terra, e está até os dias de hoje em mim. Não só? Uma geração. Eu quero dizer para você que eu não sou a geração, essa geração de Noé, que construiu uma arca, e todo aquele povo que não creu na palavra foram levados dentro das águas e morreram todos afogados. Mas Noé e sua família sobreviveram. Eu não sou dessa geração. Também quero dizer para você que eu não sou da geração de Moisés, que enfrentou o Faraó, os milagres, os sinais, as 10 pragas que aconteceram. Foi levado para um deserto, encercado com um beco sem saída. O Senhor disse: diga ao povo que marcha Moisés, toque nas águas e elas se abrirá, e o mar se abrirá. Que lindo. Não sou dessa geração. Também não sou da geração, vamos dizer, de Abraão, né? Que levou seu filho a um sacrifício, aonde Deus disse: Abraão, agora eu sei que tu me amas, por isso não toque no menino. E Abraão é o pai da fé. Não sou dessa geração. Não sou da geração de Elias, que enfrentou Acabe e Jezabel. Não sou da geração de Josué, que lutou bravamente no campo de batalha. Não sou da geração de Davi, que sem medo algum enfrentou um gigante, porque ele disse: eu vou em nome do Senhor de Israel. Não sou da geração de Daniel, que foi levado a uma cova dos leões, e o leão nada fez com ele. Também não sou dessa geração. Não sou de uma geração de Mesaque, Sadraque e Abednego, que foi levado numa fornalha porque ele não se prostrou a Nabucodonosor, aquela estátua. Também não sou dessa geração que viu o quarto homem na fornalha. Não sou dessa geração de Jeremias, de Isaías, mas eu sou da geração de Atos 2,42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, partiam pão de casa em casa. Não havia entre eles nenhum necessitado, e na medida que viam entre eles alguém necessitado, vendiam as suas propriedades,
partiam uns com os outros, e de casa em casa partiam pão, e na oração, e diz a palavra, ganhando as almas para Cristo, e ganhando a simpatia de todo o povo. Eu sou da geração do Atos 2:42, em que nós entendemos o princípio de uma igreja, em que se está bom para um, tem que estar bom para todo mundo. Se o meu irmão não tem uma caixa d'água, eu tomo banho no chuveiro, por que eu vou ficar feliz em estar no domingo tomando meu banhinho, enquanto na igreja que eu congrego tem alguém dizendo, pastor, meu chuveiro queimou, pastor, não tenho dinheiro para comprar nenhum chuveiro. Essa semana eu estive visitando, hoje mesmo, aos domingos. O que eu faço aos domingos? Eu vou visitar todos os membros, eu vou nas casas deles, e lá eu vejo as necessidades, porque eu entendi uma coisa: não basta só ganhar, tem que cuidar. Quem ganha e não cuida é uma rede furada. Pesca-se muito peixe, mas porque a rede está furada, o que acontece? Os peixinhos escaparam. Então o cuidado é tão importante quanto ganhar. E quando você vai nas casas dos seus irmãos, você passa a conhecer a necessidade dos seus irmãos. Eu estive na casa de uma irmã de 70 anos de idade, passando por uma dificuldade, e então ela estava, pastor, eu estou com um momento muito difícil, a água está muito fria para tomar banho. Eu falei, poxa, mas por que a sua água está fria para tomar banho? Porque não tem chuveiro elétrico. Aí então eu fui até o banheiro e observei por que ela não tinha chuveiro elétrico. Eu disse para ela, a partir de hoje você tem chuveiro elétrico, porque há uma necessidade. E a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Como é que você pode estar vivendo uma fé com um irmão em que todas as necessidades está lá dizendo o Senhor que vai ser supridas, e você vê o seu irmão sem um chuveiro e não faz nada? Você vê o seu irmão passando uma necessidade e você não faz nada. Que lugar é esse? Que compaixão é essa? Compaixão colocar-se no lugar do outro, amar o outro. Uma igreja é forte quando ela entende esse valor, o cuidado. A igreja não é um clube em que só entra pessoas seletivas. Na nossa igreja, a palavra de Deus diz assim, para crer e pregar o evangelho toda ela está, o presidiário. Você imagina aquela pessoa que chega na igreja com uma coisinha diferente na perna dela e senta do seu lado, e você sabe que ela é um ex-presidiário. Quem tem medo não fica perto. Eu conheço muitas igrejas que não querem esse povo dentro da igreja, porque a igreja está selecionando um povo para estar dentro dela. A igreja não é um lugar de um clube fechado, é um lugar de portas abertas, aonde o pecador entrará e Deus vai libertar o pecador. Trazer o pecador, irmãos, não é você entender que só pessoas exclusivas, boazinhas. Pastor, mas você imaginou se nessa igreja tiver tudo quanto é ruim aqui? Eu não vou me sentir legal estar nessa igreja. E eu não vou colocar minha família em risco, pastor. Bandido é bandido. Mesmo depois que sai, continua sendo o quê? Bandido. Esse pensamento está enraizado dentro das pessoas. E dentro da igreja, muitas delas continuam com esse pensamento. Por quê? Ainda não viu o véu se rasgar de alto a baixo. Porque quando o véu se rasga, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou de uma geração que abriu mão de tudo que tem por aqueles que precisam. Jesus mesmo disse, aquele que não perder esta vida. Que vida, pastor? Essa. De sentar no restaurante, comer as coisas melhores. Essa. De botar uma boa roupa. Essa. De viajar, passear. Essa. De ter tudo bom do melhor.
Isso, bacana. Mas uma vida que eles têm que perder para ganhar outras vidas. Porque a Bíblia diz: se o teu irmão não come, não coma. Se o teu irmão não bebe, não beba. Para que não venha escandalizar ninguém. Então entender esse valor de você se colocar nesse lugar, de compartilhar o pão com alguém, dividir o que você tem com o outro. Quando nós fazemos a igreja, não sei, vou aqui para falar o que vocês fazem, eu não sei o que vocês não fazem, fazem. Mas imagina, todo mês de outubro é feito nas igrejas uma festa para as crianças, sim ou não? Dia 12 de outubro chegou. Aí as pessoas vão fazer a festa para os crentes. Os filhinhos, bonitinhos, sabe aquele monte de filhos crentes? Todo mundo coloca, pula, faz uma festa para os crentes, os filhos de crentes. Enquanto isso, os que precisam estão de fora. Os que precisam brincar, se divertir, estão de fora. Nós lembramos, nós fazemos dentro do projeto do Guaxindiba. E aonde nós entramos naquela favela, nós olhamos assim e não vimos nenhuma criança na rua. Porque a opressão, tráfico de drogas, bandidos armados, barricadas para tudo quanto é lado. Eu poderia trazer as fotos aqui para você, para talvez você ver como é que é essa realidade da comunidade. Mas não é necessidade. E lá dentro não havia nenhuma criança. Marcos está ali, a Rosa está aqui. Nós falamos: gente, cadê essa comunidade aqui? Não tem criança não. E nós começamos a pregar o Evangelho. Vamos de casa em casa, dentro de uma comunidade. E fomos convidando as famílias para um projeto social. E dissemos para elas: nós vamos vir aqui no próximo sábado e vamos trazer uma recreação para as crianças. Aí os irmãos: pastor, mas não tem nenhuma criança. Tem sim, pode ficar tranquilo que tem. E no sábado seguinte nós voltamos. Tinha mais de 70 crianças que não podiam sair de dentro de casa, porque o tráfico estava ali. Poderia ter um troca de tiros, e aquelas crianças não tinham nenhum tipo de prazer, nenhum de alegria. Levamos para dentro da comunidade recreação, diversão, entretenimento para aquelas crianças. Toda festa, como nós fazemos na nossa igreja, nós alugamos ônibus. Ano passado nós levamos mais de 200 crianças da comunidade para interagir com os filhos de crente da igreja. Foi uma festa muito linda. Esse ano nós vamos alugar um sítio. Pretendemos levar mais de 400 crianças da comunidade, porque elas não têm lá na comunidade o que os filhos de crente têm aqui. Você pode levar seu filho para um shopping. Você pode levar seu filho para uma praça de alimentação. Você pode estar com seu filho se divertindo. Mas aquelas crianças, elas não têm como fazer isso. Então entendemos esse valor. O valor de levar o amor de Cristo. Jesus mesmo disse: eu não vim para os santos, mas eu vim para os doentes, para os pobres, para a minha casa. Então o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós temos? O que nós estamos dividindo no dia a dia? O domingo chegou, vai embora. E o que você fez para com o outro? Qual foi o seu gesto de amor, de missões que você fez hoje? O que você contribuiu para o reino de Deus? Qual foi a sua atitude que você tomou? E aqui diz a palavra, hein? Vamos voltar em Coríntios, diz assim: quando, mas até hoje, quando ali do Moisés o véu está posto sobre o coração deles, olha, o coração deles, lá em Salmos 37:5, correto? O que está escrito lá, irmãos? Salmo 37:5. Olha para o segundo lado assim: você é crente, rapaz. Nem tem que saber esse salmo sorteado, decorado, bonitinho. Entrega, ajudei teu caminho ao Senhor. Confia nele, e mais ele fará. Por quê, pastor? Aqueles homens judeus, eles precisavam entregar o caminho deles. Quando eu entreguei meu caminho para Jesus, enfrentei as maiores barricadas. Já presenciei na favela Quatro Bocas no Rio. Alguém já ouviu falar da favela Quatro Bocas no Rio? Alguém ouviu falar? Só o Marco, está ali porque ele foi comigo, né?
Nós fomos fazer um projeto junto à Sociedade Bíblica do Brasil, na favela Quatro Bocas, no Rio. E primeira vez da minha vida. Quem viu aquele filme Platoon? Platoon? Aquele... Vietnã. Platoon. Quem já... Nós estávamos dentro da comunidade, favela Quatro Bocas, no Rio de Janeiro. E de repente, a polícia invade. Nós estávamos no miolo do tráfico. Pessoas armadas por tudo quanto é lado. Nós, eu e a minha equipe, nós nos tornamos escudo humano. Sobre a nossa cabeça estava aquele grande helicóptero Bop. Os caras lá de cima. Aquela época parecia uma coisa assim, bem lenta, devagarinho. E ali os bandidos falaram: vocês são os nossos escudos. Tinha uma missionária que estava conosco, entrou em pânico, porque ela nunca tinha visto um lugar assim. Mas naquele dia, o helicóptero passou do Bop e nós ganhamos muitas almas para Jesus. Aleluia! Eu sou de uma geração de Estevão, que quando foi levado a uma praça, e aqueles homens, soldados romanos, disseram para ele: Estevão, nega a sua fé. Para com isso, pode ficar falando de Jesus, pregando o Evangelho, falando que Jesus salva, cura, liberta. Para com isso. Viva uma religiosidade por nós, Estevão. Para com essa palhaçada, esse negócio de ir para presídio, hospital. Esse povo não quer nada. Esse povo tem mais que passar no caminho. São tralha da sociedade. Estevão fez o quê? Não negaria, meu Deus. Ele disse: ó, galera, geral, já posso ver o céu se abrir. Já posso ver os anjos cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Foi apedrejado, morreu, mas não negou a fé. Aleluia! E essa é a geração. Nós somos uma geração, muitos estão dizendo que nós estamos vivendo uma geração tutela. Sabe aquele crente tutela, né? Melindroso. Sabe, crente fraco, melindroso, não pode tocar. Se falar disso, ele incomoda, sai da igreja. Eu não vou para essa igreja. Eu lembro de um grande homem. Não sei, um grande homem, digo assim, uma pessoa, um militar, uma pessoa que bem sucedida, né? E estava lá congregando conosco, e falou: pastor, me incomoda quando o senhor fala de missões na igreja, porque isso me incomoda muito. Se o senhor faz, faça então o senhor, mas não fica falando na igreja que o senhor faz, não, que isso me incomoda. Eu falei: é mesmo? Que legal, está te incomodando, o evangelho está sendo pregado, né? O pastor está ganhando alma, isso te incomoda. Não, você está no lugar errado, irmão. Você deveria estar em qualquer outro lugar, menos na igreja. Porque a palavra igreja, no grego, no original, é o quê? Sair para fora. Esse é o nosso chamado. Sair das quatro paredes e avançar o Evangelho de Cristo. Nós hoje criamos um projeto. Por que a irmã falou: poxa, temos visto o que você tem feito lá na comunidade, pastor? Porque todo mês nós fazemos o café do amor. Como é que é isso, pastor, o café do amor? A gente distribui 200 a 250 café uma vez por mês. Nós fechamos a rua, botamos cone na estrada de São Pedro, e ali 6 horas da manhã, uma equipe de cristão, né? Aqueles cristãos, né? Cristão mesmo, né? Tem que acordar 4 horas da manhã, né? Para fazer o pão, preparar o café, para 6 horas da manhã, estar lá na pista, dando um cafezinho, chocolatezinho, bolinho, cafezinho, pãozinho, guaravita, e dizendo: Jesus te ama, tenha um bom dia, Deus te abençoe. Todo mês um povo está nas ruas da cidade, um povo que crê que o Evangelho de Cristo é vivo e eficaz. Então entenda esse propósito. E aqui diz assim: ora, o Espírito do Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Irmão, se você não se vê liberto, livre para pregar o Evangelho, ainda está preso às coisas da sua vida. Porque em Cristo nós estamos livres, libertos. Porque a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos 1: esperei até que do alto seja revestido com poder e autoridade para cantar, para louvar, para ser obreiro, fazer parte do teatro, cuidar das crianças, operar o som da igreja. Está isso lá, irmão? Esperei até que do alto seja revestido com poder e autoridade, e sereis minhas testemunhas. Aonde, pastor? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a ordem. Em Mateus 24, 25 diz assim: estive com fome, tu me deste comer. Estive nu, tu me vestiste. Nunca esqueço de uma das minhas aventuras missionárias, quando naquele rio do Alcântara, levando o soltão do amor, na madrugada, e lá tinha uma pessoa em overdose que estava à beira da morte. Todos os amigos deles, dependentes químicos, disseram: salva o nosso amigo, porque ele está lá no rio Alcântara e não tem ninguém para tirar ele. Um olhou para o outro e disse: rio Alcântara. Aí eu paro e entendo, sou daquele general Naamã. Rio Jordão, águas barrentas. Um olhou para o outro e o Espírito do Senhor falou comigo assim: mergulha. Eu me mergulhei naquele rio Alcântara, 2 horas da manhã. Nadei naquele rio Alcântara. Peguei aquele jovem, resgatei ele lá naquele rio, trouxe para fora do rio. Salvamos aquele jovem. Pastor, que isso? E depois, aquela água, tomei um banho de álcool, fui para casa e até hoje não morri. Estou vivo aqui. Isso se chama coragem. Fé sem coragem é só fé. Tem que ser ousado. Quem faz missões é ousado. Em Jardim Catarina, uma favela dominada pelo grande tráfico de drogas, vamos pregar o Evangelho. Chegamos lá, eu estava com o meu carro, e na entrada, os bandidos falaram assim: o senhor vai entrar, mas o seu carro fica aqui. O senhor não vai entrar com o seu carro. Deixe o seu carro. Você que confia em quem? No Senhor. Peguei a chave do carro, entreguei na mão dos bandidos e entrei para evangelizar. 2 horas dentro da comunidade e de repente a polícia invade. Tiro para tudo quanto é lado e nós tivemos que nos esconder debaixo da cama daquelas pessoas daquela comunidade. Eu e mais 3 irmãos. Ficamos mais ou menos 1 hora debaixo da cama, enquanto os tiros aconteciam e a polícia invadia e ficava de casa em casa procurando as pessoas que eles queriam levar. Depois de 1 hora, nós saímos debaixo da cama, falamos de Jesus, ganhamos aquela família para Jesus, e o irmão falou assim: pastor, pela hora, pelo que aconteceu, o senhor perdeu o seu carro. Seguiu longe, voltamos, e na chegada havia uma porta no meio do nada. Uma porta no meio do nada. Não tinha muro, não tinha cerca, e uma porta. E Deus me falou: esta é a porta estreita. Grande, espaçoso é o caminho da perdição. E quando olhei para o lado, lá estava o meu carro, e um vigia tomando conta. Ele disse: estava esperando o Senhor, está aqui a chave do seu carro. Por que isso, pastor? Vamos levar lá na cidade de Deus. Você conhece a favela, a cidade de Deus, irmão? Estive lá dentro dela. Ao chegar lá, fomos falar, porque nós cuidávamos das pessoas do presídio,
Fomos levar uma cesta básica para uma família que estava presa. E eu nunca tinha ido na cidade de Deus. Então chegamos lá, aí tem a Kombi do tráfico, onde as pessoas ficam lá esperando para levar as pessoas dentro da favela. Ele perguntou assim: para onde o senhor vai? Eu falei: não sei. Como assim o senhor quer entrar na cidade de Deus e não quer nem sabe aonde o senhor vai? É porque eu estou fazendo um projeto e eu preciso levar essa cesta básica para alguém. Aonde que é? Não sei, rapaz. Então tá bom, só tenho só uma coisinha que eu vou falar para o senhor. Eu vou deixar o senhor lá dentro, e se o senhor não achar essa família lá dentro, o senhor não sai de lá. A irmã que estava comigo: pastor, Deus, o senhor orou, pastor? Deus falou com o senhor? Eu falei: irmã, Deus falou. Tem certeza, pastor? Tem, irmã. Deus vai prover, fica calma. Largou a gente dentro da favela. 2 horas olhando para tudo ponto, e os bandidos cercando ali, indo acompanhando a gente. E olha para uma viela, olha para outra, e a irmã: pastor, e agora? Deus vai prover, irmã. Calma. Olha aí. Deus vai mostrar. E depois de 2 horas, andando dentro da favela, cidade de Deus, uma criancinha correu de um portão para o outro. Eu falei: olha aquele ratinho que sai correndo. Irmã, eu acho que aquela criança é filha da irmã. Sério? Eu vi uma criança com ela. Aí o bandido estava lá atrás da gente. E nós falamos: vamos lá, irmã. Eu segui, cadê a criança? Nós tínhamos visto ontem que ela entrou e ela saiu, né? E eu falei: foi aqui, vamos bater na porta. Batemos no portão. Quem veio? A família. E Deus abençoou. Deus nos deu uma grande obra dentro da cidade de Deus. Ganhamos aquela família para Jesus. Deus entrou com provisão. Saímos de lá, dentro da favela, mas deixamos uma história lá dentro. Tá por quê? Coragem de pregar o Evangelho. Olha para você, você. Tenha coragem para pregar o Evangelho. E aí o texto diz assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados. Vamos ficar de pé? Somos transformados de glória em glória. A Bíblia diz que os covardes, medrosos, os tímidos, onde eles ficarão? Terão um lugar para eles, sim ou não? Porque o Senhor mesmo diz em Mateus 25: estive com fome, estive com sede, estive nu, estive preso, doente, enfermo, e foste me ver. Como te vimos assim? Vamos deixar de fazer um desses, qualquer